Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Maria Santíssima, sempre sejam louvados. Eu sou o irmão Emanuel Maria, do Instituto Hesed, e a gente hoje vai contemplar a maravilhosa obra de Deus na vida de uma santa. O nome dela é Santa Míriam de Jesus Crucificado, uma pessoa extraordinária que recebeu dons e graças que não são quaisquer santos que recebem. Ela teve estigmas, teve êxtases constantes, teve uma proteção extraordinária, que algumas pessoas chamam até de ressurreição, pela qual ela passou, e ela foi atingida por 40 dias de possessão demoníaca. E logo em seguida, fato único na história da geografia, do estudo dos santos cristãos, pelo menos naquilo que eu pesquisei, tentei pesquisar bastante sobre isso e não encontrei essa história em nenhum outro santo. Por 4 dias, um anjo tomou posse do corpo dela, como acontece com a possessão demoníaca. No caso dela, depois da possessão demoníaca, houve uma possessão angélica, algo muito raro de acontecer. Essa santa ensina muitas coisas para nós. Essa santa ensina valores que a gente aplica na nossa vida cotidiana e a história dela é simplesmente fantástica. Enquanto eu pesquisava, eu li a biografia dela há um tempo, enquanto eu pesquisava para fazer esse vídeo para você, a cada dia eu ia ficando mais encantado, a cada coisa que eu ia lendo, como uma santa extraordinária conseguiu viver tantas coisas. O segredo dela é a humildade. Prepare o seu coração, porque as coisas que vão ser ditas hoje, as coisas que foram ditas, constrangidas pela obediência que o próprio Satanás teve que reconhecer, as coisas que o próprio anjo, pela boca desta santa, anunciou, são ensinamentos perenes para mim e para você, para que a nossa vida seja transformada. Eu recolhi alguns desses ensinamentos no final, mas em tudo que a gente vai contar hoje, a gente recebe esse ensinamento que vem do próprio Espírito Santo. E é o Espírito Santo, a grande devoção de Santa Míriam. Ela é conhecida muito pela sua devoção ao Espírito Santo, porque é o amor do Pai e do Filho e que fez essas obras grandiosas na vida de Santa Míriam de Jesus Crucificado. Eu espero que você, como eu, tenha uma experiência do poder de Deus e do amor de Deus ao acompanhar a história dessa santa e tudo o que Deus fez por meio dela. A gente começa contando, antes de contar, vamos agora logo fazer a oração de São Miguel Arcanjo. E eu te convido a não deixar de se inscrever logo no nosso canal, de ativar as notificações, isso, para poder, sempre que a gente tem um vídeo novo, uma live nova, você já recebe em primeira mão o chamado para participar junto conosco. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai ao inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que vagueiam no mundo para a perdição das almas. São Miguel, São Gabriel, São Rafael, Santo Anjo da Guarda, combatei e rogai por nós. Santa Míriam recebeu o nome de Míriam, que em português é o equivalente a Maria, e ela nasceu na Terra Santa, na Galileia, na pequena cidade de Abelim e Bilim, depende da pronúncia, e ela nasceu lá no século XIX. Viveu lá, só que a infância dela foi uma infância muito atribulada e ela ficou muito cedo órfã de pai e mãe. Antes, quando ela era bem pequenininha, a sua família recebeu a visita de um eremita que estava em peregrinação, e esse eremita, como é próprio da hospitalidade dos povos do Oriente, é uma grande desfeita se alguém bate à sua porta e você não faz a hospitalidade, não recebe essa pessoa, não dá um prato de comida, não é? E aí esse homem viu a pequena Míriam e quando ele a viu, ele disse essa frase: eu vos ordeno, tomai um cuidado todo especial com esta criança. E sem dizer mais nada, saiu. Então essa criança já foi anunciada como alguém que
transformaria o mundo e que seria uma luz no mundo, não é? Parece um pouco com a história quando São Bento José Labre estava em peregrinação pela França, indo para Roma, e parou na casa dos Vianney e falou também, anunciou que naquela casa haveria também um grande santo, depois São João Maria Vianney, o cura d'Ares, o grande padroeiro dos sacerdotes, também foi anunciado por um eremita peregrino como essa pequena, grande mulher. Ela ficou então órfã de pai e de mãe, e antes de morrer, o seu pai a confiou para os cuidados de São José. São José cuidou dessa pequena árabe com todo o desvelo, e a gente vai vendo os casos prodigiosos que foram acontecendo. Ela também, logo que seus pais faleceram, ela tomou a Nossa Senhora como mãe. Inclusive, aos 5 anos de idade, ela até jejuava a Nossa Senhora, oferecia esses jejuns à Nossa Senhora, entregava essa oração no seu doce coração de criança à Nossa Senhora. Teve uma vez que aconteceu uma história de alguns passarinhos que ela estava brincando com esses passarinhos e resolveu dar banho nos passarinhos. Não imaginou que aquele banho fosse levar aqueles passarinhos à morte. Ela ficou muito triste, mas ela ouviu uma voz no coração que dizia: tudo passa e eu te ajudarei. Era a voz da Santíssima Virgem Maria, que tem cuidado dela desde esse momento e cuidará dela durante toda a sua vida. A filiação dela de Nossa Senhora é manifestada em várias ocasiões, são relatos verdadeiramente fortes que vão acontecendo. Certa vez aconteceu de uma serpente entrar no seu quarto enquanto ela estava comendo uma tigelinha de creme. Essa serpente entrou no seu quarto e ela inocentemente, claro, não tinha maldade no seu coração, pegou a cabeça da serpente e colocou a cabeça da serpente dentro do creme. Os seus tios, ela depois passou a morar com seu tio, foram lá correndo, chegaram, meu Deus, o que está acontecendo? E viram a pureza e a inocência dessa criança. Teve uma outra ocasião que ela teve um sonho. Ela sonhou que vinha uma pessoa oferecer um peixe na casa dela, só que esse peixe estava envenenado. E ela teve esse sonho, e logo que ela teve esse sonho, ela contou para o seu tio, e tal qual aconteceu. Logo depois veio um homem oferecendo um peixe, e ela insistiu dizendo que estava envenenado. Depois, quando foram ver de fato aquele peixe que eles haviam comprado, estava envenenado. Foi um grande livramento que ela passou. O seu tio se muda então para a cidade de Alexandria, no Egito, e ela vai acompanhando o tio. É uma menina muito obediente, só que, como é costume naquele tempo e naquela tradição, ela foi confiada em casamento, prometida em casamento a um homem. Só que Santa Miriam já tinha sentido o apelo no coração e já tinha oferecido a sua castidade a Deus. Em vão ela tentou convencer o tio, falar com ele que ela já queria se casar com Deus, e ele foi muito insistente. Ouvindo então, uma vez que Nossa Senhora, ela rezou a Nossa Senhora e pediu ajuda a ela. E Nossa Senhora falou com ela: tudo passa, eu te ajudarei. Miriam, eu estou contigo. Faze o que eu te inspirar e eu te ajudarei. Santa Miriam, então, cortando os cabelos dela, disse que ela era só de Jesus. O seu tio, depois que a viu, ficou com tanta raiva que bateu nela e deixou ela muito ferida depois de bater. E ela saiu de casa e escreveu uma carta e queria mandar para o irmão dela que morava lá na Terra Santa, pedindo ajuda. Naquela época, o seu irmão e ela foram divididos. O seu irmão ficou com os familiares na Terra Santa e ela ficou com a família desse tio. E ela ficou sabendo que um servo turco, que era de religião muçulmana, estava indo para a Terra Santa. Então ela escreveu essa carta e foi pedir para que esse homem levasse para o seu irmão. E esse homem foi perguntar para ela o que ela tinha acontecido, e ela foi contar que o tio dela tinha batido nela porque ela não tinha aceitado aquele casamento. E o muçulmano começou a falar com ela assim: nossa, mas que grosseria de um homem que professa a fé cristã. Por que você não vem professar a minha fé muçulmana? E ela teve um rompante com um grito, disse: eu jamais renunciarei a Jesus e a minha fé católica. Aquele homem muçulmano, tomado por um zelo da sua religião, ouvindo aquele brado de alguém que acreditava em Jesus e dizia que nem os maus tratos,
daquele outro cristão poderiam afastá-la da fé em Cristo, pegou uma cimitarra, que é aquela espada dos muçulmanos, e desferiu um golpe imenso no seu pescoço. Então ela foi jogada na sarjeta. Estando lá na sarjeta, ela teve uma visão celestial. Ela se viu no céu e ela conta, parecia-me, contava ela, estar no céu. Eu vi a Santíssima Virgem, os anjos e os santos que me acolhiam com grande bondade. Não havia sol nem lâmpadas, mas tudo brilhava com luminosidade. Eu me regozijava com tudo quanto eu via, até que, de modo surpreendente, alguém veio e me disse: Tu és virgem, é verdade, mas o teu livro ainda não está completado. Apenas ela concluiu essas palavras e a visão desapareceu. E aí ela não viu mais nada e de repente ela se deu conta que estava numa gruta. E quem cuidava dela era uma mulher belíssima com trajes de religiosa, de freira. Ela cuidava dela e mantinha ela melhorando a cada dia. Ela não comia nem bebia nada durante esse mês. Apenas um pouco de água fresca era colocada na sua boca por uma esponja branquíssima. E ela foi passando esses 40 dias até que no final, quando ela já estava se sentindo melhor, essa religiosa levou para ela uma sopa, que ela disse que era a melhor das sopas da sua vida, que ela nunca tinha comido algo tão gostoso. Ela tomou a sopa e queria repetir a sopa, mas quando ela ia repetir, aquela religiosa disse: não, basta, você tem que aprender a dizer não quando alguma coisa é oferecida em demasia, para poder não te satisfazeres com nada aqui nesta terra, para te lembrares do céu. Aquela visão extraordinária, aquela experiência extraordinária que ela estava tendo por 30 dias, se prolongou e aquela mulher disse para ela ainda uma outra coisa. Olha só o que ela disse. Nunca escutes o demônio, desconfia dele sempre, porque ele é muito astuto. Quando pedires algo a Deus, nem sempre ele te dará logo, para pôr-te à prova e ver se continuas a amá-lo. Depois, um pouco mais tarde, ele irá te conceder. Para isso, basta que estejas sempre contente e que o ames. Maria, Maria, nunca te esqueças das graças que o Senhor te deu. Quando te aconteça algo desagradável, pensa que é Deus quem o permite. Seja plena de caridade para com o próximo sempre. Deverás amá-lo mais que a ti mesma. E aí ela dá os anúncios, essa mulher que depois Santa Míria vai reconhecer como sendo a própria Santíssima Virgem Maria. Essa mulher ainda fala mais algumas coisas para ela e diz: nunca mais reverá a tua família. Irás para a França, onde te farás religiosa. Serás filha de São José e depois te tornarás filha de Santa Teresa. Tomarás o hábito do Carmelo numa casa, farás a profissão numa segunda casa e morrerás numa terceira em Belém. Os teus parentes te procurarão. Tu mesmo serás tentada a fazer com que eles te reconheçam. Toma cuidado, porque senão não terás mais a tua sopa. A tua sopa, que ela diz. Sofrerás muito durante a tua vida. Serás um sinal de contradição. Então, depois, quando os médicos examinaram esse corte, eles fizeram uma declaração que é muito espantosa. Esse corte que foi tratado pela própria Santíssima Virgem Maria. Mais tarde, como religiosa, quando os médicos examinaram e viram a sua traqueia vazia em certos anéis da sua traqueia simplesmente não existiam. E eles não compreendiam como ela pudesse ainda permanecer viva e como ela pudesse falar. Eles examinaram e o corte era um corte cuja cicatriz tinha 1 centímetro de largura por 10 centímetros de comprimento. E eles não conseguiam explicar como depois de um golpe tão forte, tão violento, que aquele muçulmano deu nela, ela pudesse continuar viva. Claro que a gente entende que é um milagre de Deus, um milagre da graça de Deus que Deus fez para nossa Santa Míriam. Olha só, depois essa religiosa levou e disse que ela deveria se confessar, levou-a a uma igreja de Alexandria. Ela foi se confessar, mas ela pediu muito para que aquela religiosa não se afastasse dela. A religiosa simplesmente sorriu quando ela se confessou e saiu para fora. Ela não viu nunca mais. Aquela religiosa chorou muito, mas depois a providência divina a guiou. Ela conseguiu falar com o sacerdote, depois com o bispo, que a organizou para que ela começasse a ser empregada doméstica. E ela trabalhava numa casa de família lá em Alexandria e depois, pela providência divina,
ela acabou se afastando, depois ela foi morar em Beirute, em Jerusalém, aí acabou por fim a chegar na cidade de Marsella, lá na França. E foi lá em Marsella que ela teve a oportunidade de viver uma vida religiosa ainda mais profunda. Ela, durante esse tempo, tinha várias experiências com os santos anjos que a protegiam, a guardavam. Numa das suas viagens de navio, ela viu um jovem que a protegia, mas que estava sempre com ela, guardava a sua castidade, porque alguns homens queriam se aproximar dela. Esse jovem guardava a sua castidade e ela disse que esse jovem jamais se alimentava. E ela achava assim uma coisa muito diferente. Mas depois ela chegou lá na terra da França e lá na cidade de Marsella trabalhava então numa família como empregada doméstica e ia sempre participar da Santa Missa. E ela sempre ia e ela teve uma visão não, ela viu de fato com seus olhos mesmo um homem que sempre a acompanhava à Santa Missa. Um homem que trazia um menininho nos braços. E ela também, muito direta, como todas as pessoas lá da Terra Santa, olhou para ele e falou assim, olha, se o senhor quer alguma coisa comigo, não queira mais, porque eu já fui entregue a Jesus e eu sou toda dele. E aquele homem disse, eu vou te acompanhar, não te preocupes, a cada dia que vieres aqui à Santa Missa, eu te acompanharei e te protegerei até que te faças religiosa. E ela reconheceu ali como mais uma manifestação dos santos anjos, do seu anjo da guarda, que a queria proteger. Logo em seguida, ela acabou sendo direcionada pela providência divina a fazer parte da congregação das Irmãs de São José da Aparição, uma congregação que tem suas casas lá na França, na cidade de Marsella, e lá ela começou a ter uma experiência de vida mística ainda mais profunda. Manifestações de êxtases, ela começou a ter lá, manifestações inclusive de estigmas, ela teve pequenas manchas na sua mão, saía sangue aqui no lado. E esses estigmas perduraram por um tempo, mas em nome da obediência, a Madre Superiora pediu que cessassem aquelas manifestações e aquela manifestação acabou e, num êxtase, ela disse que seria até a quaresma seguinte. Enquanto a superiora estava viajando, as irmãs do convento estavam muito intrigadas com aquela situação e diziam que uma tal jovem mística não poderia ser tão mística numa congregação de vida ativa. E a providência divina acabou levando-a para o Carmelo da cidade de Pau, lá no sul da França, um pouco distante de Marsella, mas ela acabou sendo acolhida naquele Carmelo e lá os fenômenos místicos começaram a se desenvolver ainda mais. Protegida pela clausura, numa realidade que as irmãs já tinham mais experiência e tato com a vida mística, sendo guiada pela Madre Santo Elias, uma madre de uma santidade impressionante, ela pôde aí desenvolver os seus dons místicos ainda mais, guiada sempre pelo Espírito Santo. Coisas extraordinárias aconteciam lá, mais uma vez, como eu disse, fenômenos de êxtases constantes que ela tinha, que ela chamava de dormir. Ela falava, eu adormeci, e naquele êxtase ela tinha experiências com Santa Teresa, com Santo Elias, e ela via as realidades sobrenaturais. Uma certa vez ela chegou até a levitar e a ficar na ponta de uma folha na árvore, cantando as glórias de Deus, e foi por causa da obediência que ela desceu. Então, fenômenos extraordinários. Mas eu queria me deter nesse vídeo a um fenômeno mais extraordinário de todos que aconteceu com Santa Miriam, enquanto ela estava lá no convento. Se você se lembra, eu falei que enquanto ela estava no convento de São José, foi dito por obediência que ela parasse de ter aquelas manifestações extraordinárias dos estigmas e parasse de ter aquelas manifestações. Ela disse que 1 ano depois. Então, quando ela estava no mosteiro, foi anunciado, já no mosteiro do Carmelo, que ela teria a possessão do inimigo. Quando a gente pensa em possessão do inimigo, logo a gente pensa em alguma pessoa que procurou o inimigo, alguma pessoa que está sendo alvo de feitiço. É claro que essa é a forma mais comum, a forma onde mais acontecimentos de possessão se sucedem com pessoas que procuram o demônio,
pessoas que são satanistas, que são feiticeiros, que procuram um demônio, ou então pessoas que não procuram diretamente o demônio, mas que são alvo de feitiços muito violentos. A gente acompanhou isso com o Padre Rufus, que foi o vice-presidente da Associação Internacional dos Exorcistas, um sacerdote exorcista muito conhecido, que teve algumas vezes aqui no Instituto falando conosco. Mas há alguns casos em que Deus permite uma possessão numa pessoa que seja extremamente virtuosa. São casos muito raros, mas Deus permite essa possessão, em alguns casos raros, porque essa pessoa é uma alma vítima que vai oferecer os seus padecimentos para a glória de Deus. E esse é o caso da Santa Miriam de Jesus crucificado, não é? Esse é o caso que aconteceu, por exemplo, num oferecimento de algumas outras pessoas que sofreram possessão, mas é o caso claro que aconteceu aqui no caso de Santa Miriam. Ela teve o que se chama de possessão expiatória. E é um caso muito raro, mas é um caso que chama a atenção com tudo que acontece, porque ele não deixa de mostrar a virtude da santa, como a gente vai ver agora. A virtude dela em grau heróico sendo manifestada a cada instante. Então, esse fenômeno da possessão, e assim narra o padre Pierre Estrat, e esse Estrat, eu nem sei como falar direito em francês, né? Talvez Pierre Estrat, que foi o seu confessor no Carmelo de Belém. Esse seu confessor foi o superior da Congregação dos Padres do Sagrado Coração de Betarram, que é uma congregação muito ligada a Santa Miriam, que inclusive intercedeu muito pela aprovação dessa congregação. Não é? E o padre Pierre foi o seu confessor, e ele que narra muitas dessas coisas, ele que depois teve acesso àquilo que foi anotado pelas irmãs carmelitas e pelas irmãs da congregação de São José, de tudo o que se passou, e ele depois narra todas essas coisas. É de fato extraordinário as narrativas do padre Pierre, e a gente vai agora passar, eu vou ler algumas coisas, que não tem como a gente falar todas as coisas sem ler, e lendo a gente se atém mais a todas as coisas extraordinárias que vão sendo contadas na vida dessa pequena árabe, dessa grande santa que se chamava de Pequeno Nada. Então o inimigo pediu autorização para provar a noviça como um outro Jó, e foi-lhe permitido por Deus para que ela por 40 dias ficasse possessa do demônio. Essa possessão foi anunciada a ela não muito tempo antes. Então, durante a 8ª de Nossa Senhora do Monte Carmelo, pareceu que Nosso Senhor colocou-a numa prisão muito escura, e o próprio Jesus disse a ela: "Eu te vejo e isto basta. Fica aí sem dizer nada." Por sua vez, a Santíssima Virgem Maria colocou-a como num lago cheio de serpentes e disse para ela: "Eu sou a tua mãe. Sou eu que te coloco nessa água. Não te movas. Tu não me verás, mas eu velarei por ti." Então, foi permissão de Jesus, permissão da Virgem Maria, que ela sofresse esses 40 dias de possessão. E depois ela disse assim: "Minha boa mãe me disse que realmente eu não a verei durante 40 dias. Disse-me também que eu entrarei num caminho tenebroso cheio de fossas e serpentes, e que ao entrar lá ficarei toda ensanguentada. Acrescentou que um pequeniníssimo número de almas passa por essa senda. Jesus garantiu-me que tu mesma, ó minha mãe," ela está falando com Santa Teresa, "nunca passaste por lá. No meio das tuas tentações, com todas as suas aridezes, com todas as suas provas, tu sempre pudeste pronunciar o nome de Jesus no fundo do teu coração e exprimi-lo com os teus lábios. Eu, pelo contrário, uma vez estando nessa senda, não poderei dizer e fazer nada igual. Jesus dará a Satanás o poder de atormentar o meu corpo por 40 dias. Sofrerei muito. O demônio só terá poder sobre o meu corpo. A minha alma ficará escondida dele. Jesus prometeu-me que a encerrará num baú, onde Satanás não conseguirá alcançá-la. Externamente, o demônio fará que eu cometa muitos erros, mas sem que eu peque. A minha vontade não consentirá em absoluto. Eu me assemelharei às crianças, nas quais a razão dorme e que por isso são incapazes de cometer pecado." Então, aí a gente vê que ela foi por permissão de Deus entrando
nessa situação de possessão demoníaca. E eu vou pegar agora alguns relatos da possessão de Santa Míriam. São relatos impressionantes que falam como esta santa enfrentou essa situação. Eu pego aqui alguns escritos que narram essa possessão para poder a gente ir acompanhando de fato o que foi acontecendo. A hora tinha chegado e a possessão começou no dia 26 de julho, exatamente ao meio-dia do ano de 1868. Começou essa possessão. A hora tinha chegado. O ponteiro marcava meio-dia. O rosto da irmã Maria de Jesus crucificado tornou-se escuro, e um leve tremor agitou seus membros, e o demônio já tinha entrado. Que gagueira! Exclamou através da boca da possessa, ao ouvir a recitação do Ângelus. Oh, como sois negras! Jogou o terço ao chão, dizendo, que são todas essas estupidezes? Dirigindo-se a uma freira que beijava o seu crucifixo, disse, imbecil, beijas um pedaço de madeira? A freira respondeu, é Jesus, é o bom Deus. E Satanás gritou, Deus não está. Onde está a pequena árabe? Ide procurá-la. Pequena árabe era a forma como as irmãs chamavam a Santa Míriam de Jesus crucificado, e ele estava já zombando dela. Então, algumas coisas ele começou a falar, e ele exclamou, vamos, vamos, segui-me todas vós, ide para o mundo, saí dessa casa feia, vinde gozar dos prazeres da terra. E ao ver a priora, exclamou, quem é essa mulher velha? Eu não a conheço. Então, primeiro, ela estava zombando das religiosas e zombando da superiora. E aí depois acontece que vem uma primeira legião de demônios maior e diz, nós não somos maus, somos apenas uns pequenos porcalhões. Os que virão depois de nós serão muito piores. O mestre, e ele fala sobre Deus, obrigou-nos a obedecer às duas velhas, que é a priora e a mestra de noviças, que são as duas responsáveis pela Santa Míriam, que naquela época era uma noviça. Na semana que vem será preciso um sacerdote para fazer com que os demônios que virão obedeçam. E na terceira semana só as mangas violetas, ele está se referindo ao bispo, poderão submeter-nos. Isso de fato aconteceu. Os demônios acabaram anunciando que eles vieram, uns demônios, digamos, de uma hierarquia menor, depois vieram mais fortes, que só obedeceriam ao sacerdote, e depois uma legião mais forte que só obedeceria à ordem do bispo, que de fato enviou uma carta a Santa Míriam, e depois enviou uma carta dando plenos poderes ao reitor do seminário para agir em nome dele e expulsar o inimigo infernal. Então aí começam várias coisas e ele vai narrando, de fato, o padre Pierre Strat vai narrando como essa briga entre Satanás e a Santa Míriam ia acontecendo e como ela ia vencendo sempre por causa da sua humildade. Os atos do demônio eram sobretudo para que ela reclamasse. Quantas vezes a gente reclama das coisas, não é? Do calor e tudo. Satanás queria que ela reclamasse e ela sempre aceitava todas as coisas que aconteciam. Então, durante a primeira semana, a legião dos demônios anunciou aquilo que deveria acontecer. E aí eles diziam, cada noite nós prestamos conta das vitórias ao nosso chefe, que era Satanás. No dia seguinte, aquele de nós que conquistou mais vitórias é quem manda. Então, vinha uma outra legião e aqueles que tinham conquistado mais vitórias no mundo eram quem vinham e mandavam lá aos outros demônios, não é? Uma coisa bem diabólica mesmo. E aí ele queria matá-la de todo jeito. Aconteceu que numa vez ele jogou a Santa Míriam no alto, num lugar, num tanque de água, e ele jogou o corpo dela lá embaixo e por um milagre de Nossa Senhora que ela não morreu. As irmãs ficaram impressionadas como ela não tinha morrido por cair de uma altura tão grande, não é? E a luta já estava durando 8 dias, quando chegou o domingo, e aí a Santa Míriam, ela foi libertada por um tempinho, pôde confessar e comungar, e ela disse sobre o que ela passava. Eu estava como num mar negro. Agora eu posso levantar a cabeça um pouco, mas vejo sempre o mesmo mar diante de mim, e ele avança e avança, e eu não tenho bom sentimento algum, embora tenha comungado. Então ela teve 15 minutos de folga, e depois os demônios voltaram a tomar posse do corpo dela, e algumas vezes ela só tinha alívio quando
a Madre Elias dava a bênção com ela com o escapulário, uma prática comum desde o tempo de Santa Teresa d'Ávila, das madres superiores do convento darem a bênção com o escapulário. E com essa bênção, ela se conseguia um breve alívio. Mas logo depois, os demônios voltavam à carga e continuavam molestando essa santa. Ela é conhecida como uma santa muito, muito pura e jamais foi tocada a sua pureza. Em um momento das orações, o demônio puxou e ela acabou se mexendo e as suas pernas acabaram aparecendo um pouquinho. E olha o que diz. O demônio logo gritou: cobri a pequena árabe. O mestre proibiu-nos fazer qualquer coisa contra a modéstia, porque ela nunca cometeu um pecado quanto a isso. Nós só temos o poder de procurar matá-la. E Satanás ainda dizia: eu aniquilarei esta árabe ruim. Eu queria tê-la sufocado no ventre da sua mãe. Quanto mais ela avança em idade, mais a minha raiva aumenta, sobretudo por causa dos seus sinais, que eram os estigmas que ela tinha. Dai-me um dos seus olhos, um dos seus dedos, e eu encherei as vossas celas de ouro, falando com as irmãs. E aí, o demônio fazia muito barulho e, por ordem do sacerdote, ele mantinha silêncio à noite para que as irmãs pudessem adormecer. E aí, ele se alegrava porque ele sabia que o sacerdote, o padre Manoldás, que era aquele que cuidava do Carmelo, iria ter que se ausentar por um tempo e não poderia ficar mais como capelão das irmãs enquanto estava por lá. E ele se alegrava por causa disso, não é? E as irmãs foram lá e contaram correndo para ele, e ele, em nome de Jesus, proibiu o demônio de fazer qualquer coisa durante a ausência dele. Satanás, então, fazia que ela ficasse ora muda, ora surda, e aí os superiores só diziam: por obediência, fala. E ela falava. Por obediência, ouve. E ela ouvia todas essas coisas por causa da obediência. A obediência era o sinal. E continuam as histórias do inimigo. Ele vai fazendo e vai tentando essa própria irmã. Ele fala, não dá para a gente ler todas as coisas, mas fala do ódio que ele tinha contra os votos de pobreza, obediência e castidade. Teve uma hora que o demônio disse: se aquelas que pronunciaram as 3 palavras ruins, que eram os 3 votos, fossem até a mulher velha, a priora, e fizessem aquilo que ela diz, nós perderíamos tudo. Mas quando vem na priora somente uma criatura e obedecem só porque a amam, nós não perdemos ninguém. Ele está falando das irmãs que obedecem à superiora, não porque fizeram um voto a Deus, mas porque amam a superiora. Uma obediência marcada pela humanidade e não pela sobrenaturalidade de que é feita os votos de pobreza, obediência e castidade. Depois ele começa a elogiar as irmãs, ele sabe que ele não pode levá-las a pecar xingando e brigando, ele começa a elogiá-las, tentando levá-las ao pecado, as outras irmãs que presenciam aquelas cenas. E ele diz: como sois gentis, como sois santas, que multidão de almas são salvas com a vossa penitência. E aquelas irmãs muito virtuosas, na mesma hora, se prostram no chão e o demônio declara que perdeu tudo por causa desse ato de humildade das irmãs. A história vai caminhando e aí ela recebe uma carta do bispo de Baiona, que escreve para ela, dando forças para que ela persevere na oração. E o demônio fica com muito ódio por causa daquela carta do bispo que escreve dando forças para Santa Míria de Jesus crucificado enfrentar aquela prova. Não é? Quando dos dias precedentes, Satanás anunciava de tempos em tempos que sairia do corpo da noviça para tentar outras almas. E depois ele voltava e contava os seus feitos. Impressionante, não é? Olha Satanás, o que ele conta dos feitos dele quando ele foi tentar as almas, saiu aí pelo mundo e voltou contando o que ele fez. Essa manhã eu incitei um turco a que se afogasse. Tentei incitar ao mesmo delito uma senhora que era tida como infeliz pelo seu marido. Depois de algumas horas, eu consegui. Havia um religioso que nos causava muito dano. Nós insinuamos a ele que se impusesse e praticasse mais penitências corporais que aquelas que tinham sido impostas a ele. Ele atendeu aos nossos sugestionamentos, acreditando que ouvia a voz de Deus.
e dentro de poucos dias ele será nosso. O demônio contando vantagem, que aquelas penitências exageradas tinham sido feitas sem a devida permissão. Impressionante, não é? E depois o demônio continua falando. Eu tentei a porteira de um convento. Depois de insinuar-lhe desgosto pelo seu trabalho, eu disse, e então tu vieste aqui para rezar, para guardar silêncio, para desfrutar a solidão, e eis que é obrigada a falar sempre. Pede à tua superiora que te tire desse ofício. Ela deu ouvidos à tentação e chorou, e eu recolhi aquelas lágrimas. Vejam as lágrimas de autopiedade. Autopiedade é quando o demônio leva uma pessoa a se achar coitadinha, se achar vítima e chorar, e aquelas lágrimas foram recolhidas pelo próprio demônio, quando a pessoa ficou se lamentando. É impressionante as coisas que a gente vai lendo dessa santa, vão mexendo conosco, como o demônio ataca cada um de nós por meio das tentações e quer nos levar a perder. E ele vai contando as vitórias e as derrotas dele, vai contando um monte de coisa. Foi aplicado sobre ela um pedacinho de pano do Papa, do Beato Pio IX, e quando foi aplicado esse pedacinho de pano sobre ela, o demônio deu um grito e disse, retirar essa coisa é do branco mal, e não conseguiu que ela emitisse um único lamento, né? Depois, essas graças vão acontecendo e esses milagres, esses prodígios vão acontecendo com ela. Satanás ainda contou mais algumas vitórias e algumas derrotas. Eu estou contando isso para você entender como o demônio vai tentando as pessoas e tenta cada um de nós, a mim e a você, para que a gente fique atento para saber se aquela voz é de Deus, se aquela voz é o anjo da guarda que está nos advertindo ou se aquela voz é do demônio. Prepare, preste atenção, olha o que ele disse. Mais outra coisa que disse o Satanás sob ordem. Acabamos de triunfar sobre uma religiosa por meio da desobediência e da preguiça. Não gostamos da união nas comunidades religiosas. Todos os nossos esforços tendem a introduzir discórdia nelas. E eu digo não somente nas comunidades religiosas, mas nas famílias. O demônio tem ódio da união nas famílias. Por isso, há tanta discórdia na família. E às vezes a gente acha que a culpa é só do marido, da esposa, dos filhos, e não esquece que muitas dessas discórdias têm um patrocinador. E esse patrocinador é o inimigo de Deus. Olha só. As 3 coisas mais poderosas contra nós, toma nota, as 3 coisas mais poderosas contra nós, quem está dizendo é o demônio, dizendo que as 3 coisas mais poderosas contra ele são a caridade, a humildade e a obediência. Em determinado lugar há uma religiosa que nos irrita muito. Não conseguimos vencê-la em ponto algum. Batemos nela, fazemos com que tenha febre, nevralgias atrozes. Com frequência ela fica impossibilitada de caminhar, mas continua fiel sempre. É impossível que tenhamos qualquer superioridade em relação a ela. Ela escuta a sua superiora, obedece ao seu confessor. Conseguimos pôr toda a sua comunidade contra ela e, em vez de irritar-se e desalentar-se, ela se humilha. Até mesmo a sua superiora ficou contra ela e ela agradeceu a Deus e ficou ainda mais feliz. Meu Deus! Então essa religiosa conseguiu derrotar o inimigo infernal. Bom, as histórias vão passando, ela recebeu outra carta do bispo dizendo que estava com ela, que ela ficasse firme, dando a ela a sua bênção. São graças muito grandes. Olha como ele disse, tu vencerás de novo, frágil criatura. Pobre nada, tu vencerás com a força poderosíssima da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, apoiada sobre o teu peito. Vencerás por Jesus crucificado, tu que és servas da sua cruz. E esse Deus de glória será glorificado de novo por meio da tua fraqueza e da tua ignorância, transformadas em instrumento do teu triunfo. Olha que bonito o bispo dizendo, a carta é belíssima e ela ficou muito emocionada. Esse é só um trecho do bispo dando força para que ela continuasse firme na luta contra o inimigo. E ela vai caminhando, essas histórias são muito bonitas. E aí agora chegam os últimos dias de possessão, os últimos 2 dias em que os demônios vão ficando mais intensos, os ataques dela, e que até o próprio príncipe dos exércitos de Satanás, o próprio Lúcifer, vem tomar o corpo dela. É impressionante a narrativa, né? 100 vezes Satanás pediu então para nesses 2 últimos dias, 100 vezes tentar levá-la a fazer atos de reclamação, a de murmurar, de reclamar contra tudo aquilo que estava acontecido, ou dizer
eu estou sofrendo muito, eu estou sofrendo muito. E 100 vezes ele tentou, e a gente vai ouvindo o padre Pierre Estratti contando as coisas, e em cada vez ela faz atos de maior submissão à vontade de Deus. Por exemplo, ela disse: ofereço os meus sofrimentos a Jesus, e estou pronta para tudo aquilo que ele queira. Com prazer, com amor, meu Deus, seja bendito. E vão se sucedendo os diversos prontos, e ela diz, os diversos ataques, e ela diz: meu Deus, uno os meus sofrimentos ao de Jesus no Horto das Oliveiras, quando suava sangue, dizia: meu Deus, se é possível, afasta de mim esse cálice. No entanto, seja feita a tua vontade e não a minha. Ofereço os meus sofrimentos junto com os de Jesus, pelos pecadores e pela igreja. Meu Deus, seja bendito. Ela não murmurava. Quantas vezes a gente reclama de pequenas coisas, quando a gente bate o dedo no meio do caminho, quando a gente fica preso no engarrafamento, quando a gente faz o trabalho e a gente, às vezes, derrama. Eu lembro quando eu estava na faculdade e estava fazendo um desenho com nanquim, e na última hora o desenho borrou e o nanquim vazou, e eu tive que tirar aquilo com uma gilete. Me deu tanto trabalho, e aquele dia eu pequei, reclamei, e a Santa Miriam, possessa, não reclamava de nada. É impressionante. E ele atormentava ela de um jeito ou de outro. A gente vai vendo as narrativas, vão caminhando, acontecendo, e até um momento em que o próprio inimigo chegou a hora de Lúcifer, o príncipe dos demônios, ir atormentar essa pequena árabe. Essa história vai caminhando. Olha só, o final do terrível combate se aproximava. Era a 99ª luta. Não se esqueça de que o demônio pediu nesses últimos 2 dias para tentar 100 vezes com que ela murmurasse. Eu esqueci de falar que em algum dos momentos desses 40 dias o demônio já não suportava a humildade e a pureza daquela santa. E o demônio falava com Deus para que encerrasse aquele sofrimento dele, daquela possessão. Só que Deus dizia: você pediu 40 dias e agora vai ficar, porque isso vai fazer dela mais santa e vai mostrar que você é um derrotado. Então, olha essa 99ª ação do inimigo. O final do terrível combate se aproximava. Era a 99ª luta. O demônio disse: esperai, esperai. Talvez emitam um lamento com a chegada de Lúcifer. Mas a freira continuou a dizer: glória a Jesus, glória a Maria, glória a José, glória apenas a Deus. O diabo voltou uma última vez. Falou da chegada de Lúcifer e disse: o nosso chefe quase não sai do inferno. Ao passar pelo corpo da árabe, ele irá queimá-la de tal modo que vós não podeis sequer tocar a ponta do seu dedo, até que, por sua vez, o Senhor também passe por este corpo para curá-lo. A cama de ferro sobre a qual a heróica vítima se encontrava desde o início do combate estava tão danificada que foi preciso colocá-la sobre outra cama. Às 11h45, o diabo exclamou: para trás, porque Lúcifer está vindo. Se ficardes perto da árabe, sereis queimados. O reverendo abade Manaldás, que era a forma como ele era chamado, e as irmãs se afastaram. Após alguns instantes, viu-se o rosto e as mãos da irmã Miriam tornar-se vermelhos como fogo, e a seguir completamente pretos. Saía fumaça de todo o seu corpo. Sentiu-se um forte cheiro de enxofre. A freira mal respirou. Logo ouviram-se gritos mais altos que o assobio de uma locomotiva. Contaram-se 19 gritos. Era o fim da luta. Uma visão celeste veio para alegrar a heróica vítima. Desapareceu bem rapidamente. Então a noviça voltou a sentir todas as suas dores. Não conseguia mais pronunciar uma só palavra, nem fazer o menor movimento. A sua boca abria-se de tempos em tempos, como a de um moribundo. O abade Manaldás aproximou-se como que para recolher o seu último suspiro. Era meio-dia, a hora em que, lembre-se, a possessão tinha iniciado exatamente 40 dias antes. E assim acaba-se esse sofrimento de 40 dias de possessão demoníaca. Mas não para aí não. Logo em seguida, começa a possessão angélica, esse fato tão inusitado, tão extraordinário, que nos espanta. E eu vou contar agora para você algumas coisas. Não dá para a gente, nesse vídeo de pouco mais de 1 hora, contar todas as coisas que aconteceram com Santa Miriam de Jesus crucificado. Olha só, o cenário mudou.
repentinamente, a irmã Miriam de Jesus crucificado levantou-se da cama. Não se esqueça que ela estava queimada, toda já naquela situação de esgotamento, e de repente ela se levanta da cama. O seu rosto estava radiante. Os seus olhos brilhavam como 2 diamantes, um sorriso celestial tocava os seus lábios. Todos os presentes estavam de joelhos. O mesmo grito saía de todas as bocas ao mesmo tempo: Jesus! A alegria do céu estava em todos os corações e traduzia-se em doces lágrimas. Percebeu-se que Jesus tinha passado pelo corpo da irmã para curá-lo. Um espírito sobrenatural tinha substituído o Salvador no corpo da freira liberta e vitoriosa. E aqui começa a possessão do santo anjo. Através da boca da noviça, esse espírito disse: a Santa Virgem pede-vos a humildade, a simplicidade e a prática de toda a regra. Em um rapto espiritual, ela teve um êxtase e ela exclamou: Jesus é o meu doce refrigério. E voltando do êxtase, a irmã Miriam conservou a alegria na sua alma e até mesmo nas feições do seu rosto. E ela perguntou, conversando com o padre, quando ela voltou a si, ela disse assim: onde eu estava? Eu não sei onde eu estava. Pareceu que eu estava, não sei de onde eu venho, mas eu sinto uma grande alegria no meu ser. E o padre perguntou: e onde você estava? E aí ela disse: meu padre, por causa dos meus pecados, eu encontrava-me no Mar Negro. Agora eu tenho a alegria na minha alma e até mesmo nos meus ossos. E ela sentia essa alegria nos ossos dela, coisa impressionante. E ela voltou a rezar e ela entrou num êxtase. E esses 4 dias foram 4 dias de êxtase seguidos, um atrás do outro. E ela via a Santíssima Virgem Maria, via Santa Teresa d'Ávila. E as narrativas são narrativas deliciosas de se ler. Ela começou a dar exortação para as irmãs e para nós religiosos. São coisas extraordinárias que ela diz a respeito da vivência da regra, da prática da humildade, do amor fraterno, da obediência aos superiores. É impressionante. E eu sempre falo com os meus irmãos aqui que a gente não pode deixar de passar a nossa vida religiosa sem ler essa narrativa da Santa Miriam de Jesus crucificado, para que a gente entenda a sublimidade da nossa vocação e saiba ser fiel a ela. É muito bonito tudo que ela vai contando. Ela fala, por exemplo, ela chama a Madre Superiora de pastor e chama as irmãs do convento de cordeirinhos. Teve uma hora que ela deu uma orientação para as irmãs e disse assim: que os cordeiros obedeçam ao pastor sempre, que sempre se amem uns aos outros, que pratiquem a humildade. Segui o pastor. Satanás não gosta da caridade, tentará pôr-vos uns contra os outros. Quantas vezes a gente percebe isso, não somente no convento, mas nas famílias, nos locais de trabalho, como o inimigo quer que a gente se afaste daquilo que a gente tem que fazer e nos coloca uns contra os outros como inveja, como brigas, todas essas coisas que o demônio quer fazer para nos fazer perder. Por isso agora a gente deve prestar atenção que a caridade deve prevalecer sempre. Presta atenção nisso, como o inimigo quer roubar a caridade do nosso coração, não é? E aí, tem várias outras coisas que ele vai falando. Eu não posso falar tudo, claro, mas tem coisas que marcam o nosso coração. Olha só. Satanás vos tentará, mas sede mais fortes do que Satanás. Olha que coisa forte que ela disse num êxtase inspirada por esse santo anjo. A tentação é um bem para vós, é a água que lava e vos torna limpas para Jesus. Refleti bem nisto hoje. Refleti bem nisto. Hoje na terra, amanhã debaixo da terra. Quer dizer, o tempo passa logo. E a gente tem que pensar na tentação, que é uma permissão de Deus para que a gente seja purificado. A Madre Teresa diz a vocês: minhas filhas amantíssimas, o tempo corre. Lembrai-vos sempre de amardes ao vosso próximo. Então, ela exorta muitas vezes ao amor. Vai falando muito, muito bonito sobre várias coisas e ela continua. Eu queria ler mais uma outra coisa. Deus só permite a tentação para fazer-vos crescer. Quanto mais formos provadas, mais corramos até Deus. A tentação é a água que nos lava. A tentação mais forte é como a água quente que nos quer limpar melhor.
Quando a gente tem uma vasilhazinha que está suja de gordura, a gente esquenta a água e aquela água quente faz a gordura sair mais rápido, não é? É isso que a gente percebe o anjo falando aqui na boca de Santa Miriam, de Jesus crucificado. E olha que bonito ela falando sobre a regra do convento. Meus cordeirinhos, amai a regra, observai-a sempre. Como a Santa Virgem ama a regra e os cordeiros que a praticam, como ela ama. Como Jesus se põe contente. A observância da regra vale mais que todos os estados extraordinários. Vale mais que ter os estigmas, vale mais que fazer milagres. Todas as que respeitam a regra são filhas prediletas. É o que diz Maria e depois dela, Santa Teresa. É muito forte tudo isso que o anjo vai falando. Depois, sobretudo, praticai a obediência. E aí a madre permitiu que cada religiosa falasse com a Santa Miriam, estando ela em estado desse êxtase, dessa possessão angélica, por 15 minutos. E as irmãs contaram que ao longo da sua vida jamais esqueceram tudo aquilo que foi dito para elas nesse momento de doce colóquio com aquele anjo, aquele enviado do céu que tinha sido enviado para poder ser o consolo da Santa Miriam. E continua, olha só, no dia 7 de setembro, que fazia aniversário do seu martírio, do dia em que ela teve o seu pescoço cortado, o padre perguntou a ela, aconteceu-te algo nesse dia? Ao que ela respondeu, não a mim, mas o pequeno Nada teve o seu pescoço cortado. Entenderam? Que naquela hora não foi ela quem disse, mas foi o anjo na boca dela. E aí eles entenderam que era o anjo. Queriam saber o nome muitas vezes daquele anjo e perguntavam para ele e ele disse, eu sou daqueles que sobem e descem. E aí uma vez ele disse, eu sou o anjo de Maria. Já pensou? Ele deu essa resposta extraordinária, esse anjo que estava lá já há alguns dias. O demônio tomou posse do corpo dela por 40 dias. E depois, por 4 dias, ela ficou com essa presença angélica junto dela. E aí, eu queria ensinar contando uma última coisa que o anjo disse para ela. O espírito misterioso que possuía a noviça disse, meus cordeirinhos, logo vos deixarei. Amanhã à noite, esta mesma hora, ir-me-ei embora. Todavia, ver-vos-ei sempre que me vejais. Eu estarei ao vosso lado. Verei o ramo que dará mais frutos por Jesus. Não poderei advertir-vos sempre como agora, sede fiéis. As irmãs perguntaram para ele, anjozinho, quando nos acontecer de esquecermos tudo isso, tu nos advertirás com alguma boa inspiração? Respondeu-lhes, sim, sim, vós sentireis essa inspiração no coração. Lembra quando a gente já tem falado nas nossas lives de oração que o anjo da guarda fala ao nosso coração, que nos lembra de todas as verdades da fé? É isso confirmado aqui, que o próprio anjo disse para as irmãs lá do convento de Santa Miriam. Caro anjo, fica conosco, nós te amamos muito, tu nos instruis tão bem, fica um dia a mais pelo menos. E ele respondeu sorrindo, vós vos apegareis a mim em demasia, e amar-me-eis em demasia. O coração deve ser inteiramente para Jesus. Não, não, anjozinho, disseram elas, não te amaremos em demasia. Tu nos faz amar a Jesus. Fica um dia mais. O tempo foi estabelecido, disse ele. Um dia para cada 10. E aí a gente lembra daquilo que eram 4 dias do anjo por causa de 40 dias da possessão do demônio. Diz-nos teus nomes, pediram elas. Amanhã eu vou-lo direi antes de ir-me embora. Cordeirinhos, prestai atenção. Conservai sempre a simplicidade e a humildade. Eu vos digo, Satanás é ciumento e trabalha mais intensamente do que nunca, sobretudo nas almas religiosas. Ora, o orgulho é muito sutil, insinua-se em todos os lugares. Sim, em todos os lugares, até mesmo dentro da profissão religiosa. Há muitas pessoas que caem na ilusão, que pensam ou querem ser alguma coisa. Então ele fala isso para as religiosas e para cada pessoa. O orgulho leva cada pessoa a perder. Por isso ele insiste que cada um de nós sejamos humildes. Ele pede a humildade, insiste o anjo para as irmãs. E a gente toma essa palavra para cada um de nós que vemos. Pode ser que tenham religiosos que estejam assistindo esse vídeo, mas a maioria são leigos e leigas. Para vocês também, meus irmãos e irmãs, guerreiros e guerreiras fiéis, o Senhor
pede por meio desse anjo para que pratiquem a simplicidade e a humildade. O anjo ainda disse: Cordeirinho, Satanás transformar-se-á em anjo de luz. Com um pouco de atenção, vós reconhecereis ele sempre, porque ele, com as suas loas, com seus louvores, procurará inspirar-vos o orgulho. Humilhar-vos e dizei: eu não sou apenas nada, não mereço graça alguma. E assim o demônio vai embora. Quanto à humildade, afasta para longe de nós o demônio, não é? Quanto é importante a gente se considerar fraco e pequeno e dar glória a Deus, como Santa Teresinha dizia, não é? Dar graça, porque tudo é graça. Deus derrama as graças sobre nós. E aí, já perto do finalzinho, olha que o anjo disse: meus cordeirinhos, sede fiéis. Vistes coisas que a própria Santa Madre não viu. Ele está falando de Santa Teresa d'Ávila. Se vós não fordes fiéis, Satanás bailará. Ficará tão contente com uma vossa culpa leve como com um pecado grave de outra irmã. Meus cordeirinhos, ir-me-ei embora dentro de um instante. Quando estiver a ponto de ir-me embora, far-vos-ei um sinal de que sairei. Vós empurrareis a cama contra a parede. A sua mestra e a enfermeira ficarão sozinhas com a noviça. Ao voltar a si, acreditará que ficou doente por um longo tempo. As freiras aproveitaram aqueles últimos instantes para fazer diversas perguntas ao anjo sobre diferentes pontos da observância da regra. Ele respondeu a tudo com tanta sabedoria como com amabilidade. Não se esqueceram de lembrá-lo da sua promessa de dizer o seu nome antes de ir embora. Com um sorriso inefável, ele respondeu: sou o Espírito de Maria, sou o anjo de Maria. Uma leve comoção invadiu o corpo da irmã Miriam de Jesus crucificado. O anjo tinha ido embora. Toda a comunidade saiu da enfermaria, excetuando-se a madre Santo Elias e a enfermeira. E aí a santa começou a viver a sua vida religiosa de volta e as irmãs não contaram mais nada para ela, de tudo que ela tinha passado. A história continuou e a gente vai resumir agora a história final. Ela depois foi enviada para a Índia, para a cidade de Mangalore, fundar um convento. A madre que a acompanhava acabou falecendo no caminho, foi uma viagem muito terrível. A madre faleceu nas costas lá da Arábia, do Iêmen. Depois outra irmã muito virtuosa acabou morrendo lá na Índia e ela fundou esse Carmelo lá no sul da Índia, na cidade de Mangalore. Depois ela acabou voltando para a cidade de Pau, na França, continuaram seus êxtases e ela teve a visão de que iria para Belém e de que morreria lá depois que estivesse e que Nosso Senhor queria que um Carmelo fosse construído lá em Belém da Judéia. Então, teve essa parte toda que ela foi para lá. Lá, ela, no caminho indo para Belém, ela passou naquela gruta onde ela foi cuidada por Nossa Senhora e mostrou para as irmãs o local onde Nossa Senhora tinha cuidado dela. São fatos extraordinários, não é? Na vida dessa santa, a gente sempre fica espantado, porque a cada nova coisa, cada novo fato, a gente vai vendo a mão prodigiosa de Deus. Quando ela chegou em Belém, ela recebeu o aviso sobrenatural de que ela morreria 3 anos depois, e de fato ela morreu. Ela estava com uma boa saúde, com uma saúde muito constante, mas ela levou uma queda, ela feriu o braço e aquela ferida gerou em gangrena e poucos dias depois ela acabou falecendo. Os fatos prodigiosos na vida de Santa Miriam são muito numerosos. Eu resumi nesse vídeo de pouco mais de 1 hora aqueles fatos mais relativos à possessão demoníaca e à possessão angélica, que são únicos na vida dessa santa. Mas aqueles que querem conhecer mais, eu recomendo vivamente. Procurem mais informações sobre Santa Miriam, conheçam mais que essa santa extraordinária, que é uma general do nosso exército de São Miguel, tem muitas coisas a contar. Ela é uma santa muito humilde, muito pura. E eu recolhi aqui no final alguns ensinamentos para você, na sua vida, na sua família, no seu trabalho, no seu dia a dia de oração. Aprender com tudo isso que a gente viu de Santa Miriam, para que esse vídeo de meditação se transforme num fruto espiritual para a sua vida agora e para a sua vida inteira.
que todas essas coisas que a gente vai dizer agora, que eu recolhi em todas essas narrativas que a gente fez, sejam ensinamentos que a gente vai pegar de Santa Miriam para que a sua vida não seja mais a mesma. Que a partir do dia que você esteja vendo esse vídeo, as coisas possam ser diferentes no seu encontro pessoal com Deus. Em primeiro lugar, Deus é providente. E todas as coisas que nos acontecem estão sob os cuidados de Deus. Ainda que sejam coisas que a gente não entende. Santa Miriam ficou órfã logo muito nova, foi degolada, mas não completamente, mas ferida no seu pescoço por aquele muçulmano por ódio à fé, mas Deus não permitiu que nada acontecesse com ela que não fosse para o bem da alma dela. Então, a providência divina está no controle de todas as coisas. Deus cuida de nós. Outra coisa muito importante é que o seu pai, quando ele estava para morrer, confiou Santa Miriam a São José. E a gente entende como São José cuida das pessoas a ela confiadas, como é extraordinário esse cuidado de São José. Nós estamos vivendo agora o ano de São José, então é importante a gente crescer nessa confiança a São José que cuida de nós, nessa entrega a São José, uma entrega confiante de que ele cuida de nós, de que ele nos protege, de que ele toma conta de cada um de nós. Também a confiança na Santíssima Virgem Maria, que é nossa mãe, e não nos deixa um só instante para nós que nos confiamos a ela. Lembra da história da sopa? Quando Nossa Senhora falou com ela da sopa, que ela queria repetir aquela sopa gostosa, e aí Nossa Senhora falou com ela, não seja como as pessoas que acham que não tem nunca o suficiente. Aprenda a dizer não. Aprenda a dizer não. Quantas vezes a gente não consegue dizer não diante de uma coisa que é gostosa para a gente? Eu vendo ela falando de sopa, não é? Eu gosto muito de sopa, fiquei lembrando a sopa que veio ontem era tão gostosa e eu tomei a minha sopa e fiquei pensando assim, será que eu vou tomar de novo? Aí eu me lembrei que não deveria tomar mais um pouquinho, comi das outras coisas, claro, me alimentei o suficiente, o necessário para mim, mas aquilo eu ofereci. Que eu lembrei disso que Nossa Senhora está dizendo a Santa Miriam de Jesus crucificado, que a gente deve aprender a dizer não com alguma coisa que seja exagerado para a gente se manter sempre no controle da situação. Nossa Senhora disse para ela também, nunca escutes o demônio, desconfia dele sempre porque ele é muito astuto. Então, nunca escute o demônio. Quando alguma conversa que vier na sua imaginação, no seu pensamento, quando na sua memória o demônio apresentar alguma outra coisa para te fazer afastar de Deus, cuidado. O demônio tem acesso à nossa memória e à nossa imaginação. Por isso, cuidado, atenção naquilo que o inimigo quer te sugerir de pecado, de afastamento de Deus, de afastamento da vida de oração, de afastamento da caridade, da humildade. Toma cuidado, porque o inimigo quer te afastar de Deus. Quando pedires algo a Deus, disse Nossa Senhora, quando ela estava cuidando de Santa Miriam, lá naquele momento em que ela tinha sido ferida no pescoço. Nossa Senhora disse essa frase para ela. Eu não disse antes e guardei para dizer agora. Quando pedires algo a Deus, nem sempre Ele te dará logo, para pôr-te à prova e ver se continuas a amá-lo. Depois, um pouco mais tarde, Ele irá te conceder. Para tanto, basta que estejas sempre contente e que o ames. Então, lembrar que Deus não nos dá as coisas que a gente pede logo para poder ver se a gente vai continuar amando a Ele. E a gente deve continuar amando a Ele sempre, né? Eu sinto que Deus tem uma graça muito particular para mim, Emanuel Maria, que não é somente para mim, mas também para os meus irmãos e irmãs. Mas essa graça ainda não chegou. E eu peço a Deus e a graça ainda não veio. Mas eu fico pensando que Deus quer que eu continue amando a Ele. Eu estou aqui, quero continuar amando a Ele de agora até o fim. E essa é a graça que eu peço todos os dias. Lembrando do nosso grande amigo, Padre Luiz Henrique, lá de Goiânia, que me ensinou uma frase do também amigo nosso, Padre Luiz Augusto. Jesus, ensina-me a amar, porque eu ainda não sei. Escreve essa frase no chat, deixa essa frase marcada para você. Jesus, ensina-me a amar, porque eu ainda não sei. Então, uma frase forte, uma graça grande que Nosso Senhor dá. Mas não acabou, não. Maria, Maria, disse Nossa Senhora a ela, nunca te esqueças das graças que o Senhor te deu.
Quantas vezes a gente tem a tendência de murmurar e de reclamar e de achar que Deus nos abandonou? Presta atenção. Não tem muitas graças que o Senhor já te deu? Então, gratidão no teu coração. Lembra de Santa Teresinha, que diz que a gratidão é a marca da espiritualidade da pequena via? Gratidão, bota a gratidão aí. Quando te aconteça algo desagradável, pensa que é Deus que o permite. É Deus que permite aquilo para tirar um bem. Deus não permite um mal se não for para tirar um bem maior daquele mal. Então, Deus vai tirar um bem, Deus permite algumas coisas desagradáveis para tirar um bem depois. O conselho do anjo que ele disse: seja plena de caridade para com o próximo sempre. Deverás amá-lo mais que a ti mesma. O conselho não é do anjo ainda, é de Nossa Senhora naquele momento da gruta. Para a gente ter sempre a caridade. Depois o anjo reforçou isso muitas outras vezes naquele caso da possessão angélica. Então, são ensinamentos muito profundos. E ainda tem mais 2 últimos ensinamentos. Ela sempre triunfava das acusações do inimigo por meio da sua humildade. Era grande a humildade de Santa Míriam. E essa humildade dela conseguiu com que ela triunfasse sempre. E o último conselho é que a tentação é como a água que nos lava. Lembra que a tentação, o Padre Pio já dizia isso, que a tentação é um sinal de que o demônio não está satisfeito conosco. Então, a tentação é essa água que nos lava e que nos faz buscar ainda mais a Deus, nos faz buscar ainda mais a firmeza na oração. Então, estes são os conselhos que a gente conseguiu recolher nesse vídeo de Santa Míriam. Esses são alguns conselhos. A vida dessa santa é um ensinamento sem fim de virtudes, de graças. Então, eu espero que esse vídeo tenha ajudado você a não somente conhecer os prodígios de Deus na vida tão extraordinária dessa pequena árabe que se tornou uma grande santa da igreja, mas de reconhecer quantos ensinamentos a gente tem a aprender com os santos. Aprenda sempre na escola dos santos, que a gente não tem o que errar. Aprenda sempre. Essas graças de Santa Míriam são extraordinárias. E é claro que a gente provavelmente não vai seguir o mesmo caminho dessa santa, mas no nosso dia a dia, tudo aquilo que a gente ouviu hoje nesse vídeo, tudo aquilo que a gente aprendeu é importante para a gente usar na nossa vida inteira. Que graça a gente falar de Santa Míriam. Deixa logo o seu like nesse vídeo, que deixando o seu like, ele atinge muitos corações.